Bom dia, uma ótima manhã para você que nos acompanha pela TV Canção Nova, né? Hoje, dia 13 de junho, recordamos Santo Antônio, né? Como falei ontem um pouquinho sobre Santo Antônio. Santo Antônio, né? Frei Antônio, que adquiriu esse nome. Antes era Fernando de Bulhões, de uma família nobre portuguesa, nascido em Lisboa, que depois conhecendo, ele era agostiniano, mas conhecendo São Francisco de Assis e seus freis, ele entrou para a ordem franciscana, se tornando um grande pregador da palavra de Deus, até nos dias de hoje, até hoje, na faculdade em Coimbra, né? As rãs até hoje são silenciosas, porque certa vez Santo Santo Antônio estava estudando e ele pediu que essas criaturas de Deus se calassem, e até hoje elas não fazem barulho. Lá nessa faculdade em Coimbra. Então me uno a uma grande festa lá em Lisboa, né, na igreja de Santo Antônio, onde ele nasceu, né, também conhecido de Pádua, porque ele faleceu em Pádua, na Itália, onde até hoje tem lá a relíquia dele, a língua, né, e também toda essa parte, porque ele foi um grande pregador da palavra de Deus. Que ele nos conceda essa graça de sermos pessoas, homens e mulheres da palavra de Deus, e que possamos pedir também pela intercessão dele a graça de saber falar na hora certa. O que falar, como falar, a sabedoria de usarmos as palavras certas na hora certa. E quantas vezes nós pecamos, né, pelas palavras. Peçamos a Deus esta graça, né, de termos palavras santas e acertadas. Mas também o Manhã Viva de hoje nós vamos falar sobre uma grande santa, doutora da igreja, Santa Teresa Benedita da Cruz. Você conhece? Tão conhecida nossa querida Edith Stein. Ela adquiriu esse nome de Santa Teresa Benedita da Cruz quando entrou para a ordem carmelita, se tornando uma grande mulher, né, que morreu depois no campo de concentração, dando a sua vida, né, por Deus também, pelo seu povo judeu. Mas para falar comigo sobre isso, está aqui Frei Washington da Santa Face, religioso, carmelita descalço. Bem-vindo, Frei. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Estamos aqui para falar um pouco sobre Santa Teresa Benedita da Cruz. E o professor Danilo Ferreira, bem-vindo, professor, que é um grande estudioso de Edith Stein. Muito obrigado. Temos muitas coisas para conversar hoje sobre essa grande santa, né? Isso mesmo. E na nossa culinária temos Bruno e Sullivan, bem-vindos, né? Bom dia. Da Oliveira Pizzaria, que vai estar fazendo uma pizza bem saborosa. Isso. Bruno e Sullivan, que vai estar fazendo essa pizza bem saborosa, que já vamos aprender. Bem-vindos aqui no Manhã Viva. Muito obrigado, bom dia a todos. Mas eu vou chegando aqui na nossa sala de entrevista e vamos já começar a conversar sobre Santa Teresa Benedita da Cruz, né? E quem foi Edith Stein? Então, Edith Stein, Santa Teresa Benedita da Cruz, foi uma mulher fabulosa, vamos assim dizer. Aonde ela foi batizada na Alemanha, próxima à pia batismal, tem um resumo de quem foi Edith Stein. Judia, agnóstica ou ateia, cristã, porque ela se converteu ao cristianismo, monja carmelita e mártir. Santa para a Igreja Católica. Quantos adjetivos, né? Sim. O próprio MacLeod, que é um estudioso da Edith Stein, e é um estudioso norte-americano, ele define que uma das melhores definições da Stein foi feita por João Paulo II, da sua canonização, que é a síntese do século XX. Ou seja, como uma mulher se permitiu experimentar e vivenciar todos os grandes acontecimentos do século XX, porque ela encarava a vida como uma verdade. E quando a Stein recebeu a notícia da morte dela, um dos grandes amigos dela, que foi professor, um colega de estudo dela, que foi o Roman Garden, ele definiu Stein como, na minha, uma das melhores definições feitas sobre ela, que é: ela sempre escreveu aquilo que ela acreditava. Ela nunca escreveu e nunca fez aquilo que ela não acreditava em plenitude. Eu acho que isso resume bem o que é Stein. Alguém comprometida com a verdade, alguém comprometida com a pessoa humana. Ela foi uma grande filósofa, né? E ela trouxe grandes contribuições para a filosofia.
Quais foram essas contribuições? Então, a Stein ela tem uma trajetória múltipla desde sua essência de formação. Porque antes da Stein ser filósofa, ela fez um curso em Breslau, na qual ela fez história, psicologia, germanística e dominava 5 idiomas. E Nossa, ela... muito inteligente, hein? Exato, e uma psicologia que ainda estava em nascimento. Então, como que a Stein, ela pensa na ciência porque ela achava que a ciência seria o encontro com a verdade. Então, desde pequena, a Stein quer encontrar o que era a verdade. E aí, a partir de quando ela terminando o próprio curso de História, Germanística e depois Psicologia, ela é apresentada a obra de Edmund Husserl, Ideias para uma Fenomenologia Pura ou para uma Ciência Fenomenológica, que tem a tradução em português. E ali ela fala que encontrou um aspecto da verdade. E aí ela vai se dedicar ao campo da fenomenologia. E o próprio Husserl, isso é descrito no livro Estrelas Amarelas, na qual a própria Stein fala que ela leva uma síntese ao Husserl do seu trabalho, e o Husserl fica admirado e fala que o que os alunos não conseguiam fazer, a Stein conseguiu fazer sem ter assistido uma aula dele. Nossa. E nomeia ela para ser ajudante secretária dele. Nesse momento, a gente vê uma Stein contribuindo para a fenomenologia e para o conceito de empatia, na qual ela e o Max Stiller vão ser fundamentais para entender a antropologia filosófica. E também o que marca a Santa Edith Stein, ou Santa Teresa Benedita, porque assim ela é chamada, né? Não deixa de ser a mesma pessoa, é essa busca pela verdade. Uma mulher inquieta que, como o professor Danilo falou, desde criança buscava conhecer mais. Então ela queria subir sempre nessa busca da verdade. Tinha uma sede, né? Sede da verdade. Sede da verdade. Uma inquietação muito grande. E tem uma frase dela que eu acho muito bonita, que ela fala assim: o espírito do homem não constrói a verdade. O corpo muda, o psicológico muda, até o espírito dos tempos muda também. Mas a verdade, ela é encontrada. E isso resume também um pouco dessa inquietação da Edith Stein. Como ela encontrou essa verdade? Como que foi esse momento de conversão de Edith Stein? Então, a gente tem duas versões para o momento de conversão da Stein. A Stein, ela fala que o caminho da verdade ela é um processo. Então, descobrir a verdade não é algo que se dá apenas se dá de uma maneira afetiva. De uma maneira como São João da Cruz afirma, a gente chama a Bíblia de amor, de um Deus que é carinhoso. E aí a gente pode fazer uma leitura fenomenológica que a verdade foi se desvelando para Stein. A Stein tem o primeiro encontro dela com a verdade por esse caminho da ciência, por esse caminho da filosofia, do próprio Husserl. Mas isso ainda era pouco. Então Stein, ela com o passar da vida, ela vai tendo encontro, que ela vai falar com a cruz, principalmente com a morte do Adolf Rinart, que foi colega dela, foi colega e professor, que era o primeiro secretário do Husserl antes da Stein. E o Adolf Rinart, ele morre na Primeira Guerra. E a Stein, ela vai na casa da esposa do Adolf Rinart. E ela sente uma coisa ela sente uma paz quando ela entra naquela casa. E ela vê que a esposa do Adolf Rinart, ela está triste com a morte do marido, mas ela não está num sentimento de sofrer, de perda humana. Ela está sendo consolada. E ali Stein fala, ali eu tive o primeiro contato com Deus. Mas ela não fala Deus porque ela fala, eu tive o primeiro contato com uma experiência que eu não podia revelar porque eu não tinha conhecimento. Mais tarde, a própria Stein, ela vai ter um contato com uma igreja, ela vai partir em Berlim. A gente já está no início do totalitarismo, perseguição grande aos judeus. E a Stein, ela fica encantada que a igreja está iluminada no Natal. Isso ela vai contar sobre a experiência dela, porque a igreja ela não sabia o que era a missa de Natal, ela não sabia o que era a experiência religiosa,
A gente está falando de uma Stein que ainda era ateia e que, ao entrar em igreja, no meio do totalitarismo, sente que ali está tendo uma partilha, que ali as pessoas estão se vendo como iguais. E ali ela se sente de uma maneira tão confortável que ela fala que é um outro encontro com a verdade. E aí ela tem o que é mais conhecido pelas biografias, principalmente pela biografia da professora Elizabeth de Miribel, que foi a primeira biografia da Stein, que é o encontro dela, que ela leu em uma noite, o livro de Santa Teresa, e ali ela fala que a partir dali ela encontrou a verdade. O livro da vida, né? O livro da vida, e ela fala, a verdade que eu procurava na ciência, na experiência, na fenomenologia, eu encontrei ela em plenitude ali. Então, Stein não nega essa verdade que vem sendo construída durante sua trajetória, mas ela fala, aquilo faz parte de uma verdade. A verdade completa, ela é a verdade do ser eterno, ela é a verdade de Deus. Então, como ele é a verdade de Deus, ele não vai ser agressivo com a gente. Ele vai se permitir se desvelar aos poucos. E esse encontro é tão impactante, quando ela lê o livro da vida, que ela compra o catolicismo, ela compra o catecismo da Igreja Católica, e ela começa a estudar, e ela se entrega tão fortemente que o próprio professor Husserl, o próprio Edmundo Husserl, que conheceu a Stein e que foi professor dela, ele fala que ele fica admirável com a conversão dela. Porque ele fala que é uma conversão profunda, que é uma conversão de alma. É uma conversão que não é possível alguém negá-la, porque ela entregou a sua vida a estar naquele momento. E um fato curioso que confirma isso é que a Stein ela recebeu convites um pouco antes, no auge da perseguição dos judeus, para vir para a América. E a Stein recusa. E ela recusa por quê? Porque ela fala, eu sou uma religiosa, eu sou uma irmã, e eu estou aonde estão precisando de mim. Sou obediente, Eu sou obediente à igreja e sou obediente a Deus. Então ela teve a oportunidade de escapar. E aí, quando ela fala que vai sofrer o seu martírio, é porque a verdade vale muito mais do que a experiência de sofrimento, do que a experiência de aniquilação. Então a Stein acreditou, e a Stein ela encontrou a verdade, e a verdade possibilitou ela encontrar sofrer o martírio, mas passar por ele de uma maneira mais segura, de uma maneira mais iluminada. E gostaria também de que vocês falassem um pouco da humanidade, como que ela era, o seu temperamento, né? Porque nós temos, né, além dos livros, temos poucas coisas, né? Produções, filmes ainda que falam, eu acho, que profundamente quem era essa mulher, essa figura que era Edith Stein. Teresa Benedita, né? A Edith Stein era agradável, porque conforme a autobiografia dela, Estrelas Amarelas, né? Ou sobre uma família hebreia, que você pode conseguir também para ler, ela escreveu essa biografia e conta detalhes da vida dela, no dia a dia. Então, uma mulher que sabia tocar piano, que era agradável com os sobrinhos, que estava próxima à sua mãe também, porque ela perdeu o pai quando já tinha uns 2 anos de idade. Ele mexia com negócios com madeira, né? E ele morreu de insolação. E ficou somente a mãe da Edith Stein. E a mãe dela, a gente estava até conversando anteriormente, eu e o professor Danilo, foi um modelo para Edith Stein. Então, ela até dizia que a mãe dela era a mulher forte. Frase tirada de Provérbios, né? Edith Stein, ela era judia. Nasceu no seio de uma família judia. Posteriormente, sim, que ela se tornou, vamos dizer, agnóstica, né? Ateia. Por causa do formalismo, porque viu algumas coisas que não batiam muito com a religião. Então, isso levou a Edith Stein a pensar acerca da religião. Mas era uma mulher religiosa. Não podemos esquecer, porque até o catecismo da Igreja Católica fala que todo ser humano é um homem religioso. E Deus vem para o ser humano, esse é o fundamento da antropologia, né? Da antropologia teológica. Então, a Edith Stein é uma pessoa agradável. E outro ponto que nós podemos ter, são vários exemplos, mas foi durante o campo de concentração de Auschwitz. No percurso a chegar aos campos de concentração, diz os relatos daqueles que lá estavam, que saiu daquela loucura, né? Daquele pesadelo, que via as mães enlouquecidas com as dores, mas via uma monja, uma freira,
com a paciência, com a simplicidade, acolhendo os filhos dessas mães que estavam enlouquecidas, penteava-os, dava de comida, e eles viam uma coisa muito diferente nela, que é o próprio Deus, que era a serenidade diante daquilo tudo que estava acontecendo. Então, nós percebemos aí uma Edith Stein, uma mulher humana, totalmente humana, mulher, né, pronta para ajudar o próximo, livre de si mesma, porque assim ela fez essa escolha dia após dia. Foi por isso também que entrou no Carmelo Descalço, como monja, né? Se alguns não conhecem, mas a vida da monja é uma vida sacrificada. Acordam muito cedo. Muita renúncia, né? 4 da manhã já estão de pé para poder fazer as orações, trabalhar, estar a serviço do próximo, uma vida de silêncio. Então, é uma vida resignada, mas que não pode esquecer do próximo, esquecendo de si, mas lembrando do próximo. Então, se fôssemos dar os exemplos de Edith Stein, teríamos muitos. E a própria Stein, ela, ao mesmo tempo, ela é uma pessoa agradável, ela era uma mulher forte. E a ponto, por exemplo, de quando ela estava no Carmelo, teve uma votação. Isso é descrito descrito nas Estrelas Amarelas, e tem a confirmação pelas cartas da Stein, na qual ela teve uma votação que era o Diga Sim ao Führer, e as irmãs tentaram esconder a Edith Stein. E para proteger as irmãs, porque a polícia nazista invadiu o Carmelo, a Stein falou: vocês não vão subir no meu quarto e não vão subir no quarto das irmãs. E se vocês fizeram todo esse esforço para o meu não ao Führer, aqui está o meu não ao Führer. Ou seja, ela mostra a sua posição, enquanto intelectual, enquanto mulher o tempo inteiro, porque ela é uma mulher forte e feminina ao mesmo tempo. Então, a descrição da Stein é uma mulher que está na sociedade, está no mundo, uma mulher que se dá uma abertura ao outro. A descrição da Stein sempre é uma intelectual que dá abertura ao outro, uma intelectual que está disposta a contribuir com os amigos, uma educadora preocupada com seus alunos, com suas alunas, com a formação das pessoas, e uma pessoa extremamente devotada à comunidade, ao próximo, à pessoa humana em sua totalidade. Nós vamos para o nosso intervalo, o assunto aqui está muito bom, mas já voltamos conversando mais sobre essa grande santa que tem muito a nos ensinar. Até já, espero você. Viva Santo Antônio, São Pedro e São João! Hoje é dia de Santo Antônio, mas Santo Antônio nós pedimos licença hoje para falar de Santa Edith Stein, porque também vai acontecer no mês de agosto o simpósio lá em João Pessoa, na Paraíba, o simpósio sobre a vida de Santa Edith Stein, né? Daqui a pouquinho vamos estar conversando sobre esse simpósio, como que vai acontecer, os dias direitinho. Mas antes eu quero convidar você, que é de Cachoeira Paulista, região, a participar do grupo de oração que acontece lá no Santuário do Pai das Misericórdias, todas as terças-feiras, às 19 horas, em Cachoeira Paulista. Tem o início com o terço mariano e depois segue com oração, com pregação, compartilha da palavra de Deus, né? Isso dentro do Santuário do Pai das Misericórdias, né? Nós tivemos agora, né, nesse dia, no domingo passado, na festa da Santíssima Trindade, a festa do Pai das Misericórdias. Você que acompanha a TV Canção Nova pode acompanhar essa grande festa no nosso Santuário do Pai das Misericórdias, mas também quero convidar você que é aqui de Belo Horizonte e região também a vir aqui na Canção Nova de Belo Horizonte, conhecer o nosso grupo de oração, que também é todas as terças-feiras às 19h30, que tem início com o Terço da Misericórdia. Isso mesmo, e nas quintas-feiras nós temos também as Santas Missas às 19h30. Quero aproveitar também e convidar você e sua família para o acampamento com o tema Permita que Deus transforme a sua vida. Acampamento de fé e milagres nos dias 21 a 23 de julho, que terá como convidados pregadores o Frei Josué, Roberto Tanus e o Márcio Mendes. Para mais informações, entre em contato pelo site eventos.cançãonova.com. Também quero convidar você para o Arraiá da Canção Nova Minas, que vai acontecer no dia 24 agora de junho, aqui na Canção Nova, a partir das 19 horas. Venha participar, traga a sua família, são R$ 5 apenas a entrada.
você pode vir comprar na hora seu ingresso e participar dessa grande festa conosco. Já quero aproveitar também e mandar um abraço aos nossos parceiros na evangelização, a LN Deca, da Campanário Laverse e também Salão Maison Rochard. Vamos voltar aqui para conversar mais sobre essa grande santa. Temos muitas coisas para falar dela, né? Nós estávamos falando de Edith Stein também, da sua conversão, né? Como foi a sua conversão? Ela foi batizada na Igreja Católica, né? Mas também houve algumas rejeições, né? Também da parte da sua família, a sua mãe também, alguns professores que conviviam com Edith Stein não aceitaram um pouco essa mudança, né, de Edith Stein. O que aconteceu na verdade? O batismo de Edith Stein, para começar, né, foi em 22, 1º de janeiro de 22. Isso foi um marco da conversão. Só que antes disso, nós já percebemos pela biografia de Edith Stein, por sinal, ela escreveu muito, né? Todo mundo pode ter acesso. São obras que falam tanto da filosofia quanto da pedagogia, Tem das um livro letras, sobre a mulher que ela fala, sim, né? Antropologia, a teologia. Então a mulher escreveu demais, uma pensadora. E até dentro do Carmelo, né? Sim, ela escreveu. Sim, ela escreveu dentro do Carmelo. Interessante que quando ela converteu-se logo, ela pensou em deixar a vida acadêmica. Então ela criou uma mudança radical, né? Só que depois ela foi iluminada pela conversa com os diretores que ela não devia abandonar. Então isso é muito interessante. Então a conversão não remete a você retirar o intelecto, a razão. Pelo contrário, é um dom de Deus. Deus nos deu a razão para nós utilizarmos como dom. E isso ela fez. Dentro do Carmelo, ela recebeu licença do padre geral da época para que ela escrevesse. Inclusive, dentro dele, ela escreveu este aqui, que é Ser Finito e Ser Eterno. A tradução está no espanhol, mas o original seria o alemão, que é a obra magna de Edith Stein. Fala sobre o homem e sobre Deus. O ser finito que chega a Deus. Então é muito interessante. Ela escreveu bastante mesmo. E sobre o processo da própria conversão da Stein, é interessante a gente pensar que havia algo geracional em muitos intelectuais de origem judaica terem se convertido em uma posição política, em uma posição de salvaguarda. Mas a Stein ela é criticada justamente por isso, porque a conversão dela não parte desse âmbito político. A conversão da Stein se dá no âmbito da vivência e se dá no âmbito de uma escolha que muito mais a deixava exposta do que a protegia. A Stein, ela se converte para se encontrar enquanto pessoa. E a Stein, quando ela, a partir da conversão dela, ela tem um primeiro grande problema, que é a questão de como falar com a mãe. Se a gente falou agora há pouco de que a Stein era muito próxima à mãe, e a mãe para Stein é o grande modelo, é a mulher forte, ela passa vários meses conversando com amigos e conversando com intelectuais, falando como contar para a mãe. Como falar para uma mãe que é uma judia, a gente está acompanhando algumas imagens aí e como, do filme, né, Sétima Morada. Está aí até a parte que ela está indo já para o seu martírio. E aí é interessante a gente pensar que a Stein, quando ela fala da sua mãe, quando ela conta para sua mãe, ela tem receio dessa resposta da mãe, mas ela está segura de que Deus vai providenciar, existe uma providência divina em cuidar dessa mãe. E a irmã da Stein acaba se convertendo depois. E a irmã se torna uma das... Essa é a cena quando ela conta da conversão para a mãe. E a irmã, ela se torna uma... A irmã, ela vai se converter também. E ela e a irmã têm uma segurança de quando invadem o Carmelo, que ela simplesmente fala, vamos ao nosso martírio. E ao mesmo tempo existe uma terceira Stein. É a Stein intelectual depois que se converte. Que a Stein ela vai para um campo fora, que é fenomenológico, mas muito para além dele, que é a antropologia filosófica. A Stein vai estar preocupada em pensar esse ser humano e a sua relação com Deus, cuja o maior ápice vai ser o Ser Finito e Ser Eterno, em que a Stein vai discutir sobre o livro sobre a mulher, vai discutir sobre a educação, vai discutir sobre o que é o papel do ser humano diante da sociedade. Então, todos esses trabalhos são conferências, são feitas dentro do Carmelo,
Quando Stein define que o intelectual, o modelo de intelectual para ela é o modelo de São Tomás de Aquino, e por que o modelo de intelectual é o modelo de São Tomás de Aquino? Porque é aquele que está diante do povo. Ela fala, aquele que suja as mãos, porque ele não olha o camponês de cima, ele olha o camponês como igual. Então, a Stein ela percebe que a antropologia filosófica e que ver o ser humano em sua plenitude é uma percepção do ser humano enquanto criatura divina. Então, essa é a terceira fase da Stein. É a Stein que, por mais que teve resistência à sua conversão, ela vê que a resistência faz parte desse caminho para o encontro com Deus. E aí, pelo caminho da razão, junto da fé, que ela vai confirmando a sua conversão, ela vai confirmando o seu projeto de seguir a Cristo, de seguir a igreja, de ser obediente à igreja. E ela deixou uma grande riqueza também no valor espiritual muito profundo, né? Que foi o seu último escrito no Carmelo. Ela nem terminou, né? Porque ela foi, né, em seguida para o seu martírio. Qual que é esse livro? Que vocês podem explicar para nós? O primeiro livro a ser editado de Edith Stein foi Ciência da Cruz, que ela faz justamente uma reflexão fenomenológica de São João da Cruz. Então você vai encontrar nesse livro Edith Stein e João da Cruz, dois baluartes da igreja. João da Cruz, doutor, e Edith Stein já santa. E ela, assim, ela aprofunda nesse livro também, a noite escura também de João da Cruz, sim, né? Sim. E é interessante porque esse livro, ele faz um conjunto com outras duas biografias. A primeira biografia, uma biografia em qual Stein está escrevendo sobre alguém que ela teve contato, que é um outro santo interessante, outro santo fundamental da Igreja Católica, para pensar o século XX, que é o cardeal Henry Newman, que foi um incrível teólogo, pensou muito sobre a igreja. Depois dele, ela vai fazer uma biografia sobre Santa Teresa de Ávila, na qual ela vai analisar as moradas e na qual ela vai contar como é essa mulher, que é uma mulher religiosa, atuante na sociedade. E aí ela vai culminar na experiência mística de São João da Cruz. E aí, nesse livro, ela define que a gente tem 3 estados. E lembro que para Stein sempre 3 pessoas complementam a experiência humana. Nós somos múltiplos. Quando a Stein fala que nós somos o artista, a criança e o religioso, porque todos nós carregamos o religioso. Isso é uma caminhada para a experiência mística. E ela vai fazer uma análise muito bonita de como a cruz, ela não é sofrimento, mas a cruz ela é uma passagem para o infinito. Ela é uma abertura para ter a experiência de estar com Deus. E o que Edith Stein pode trazer para nós nos dias de hoje? Para nós como seres humanos, né? Para nós, também principalmente para nós, falo como eu, para nós mulheres, né? Qual é a grande contribuição, né? Que ela, podemos olhar para ela, é um modelo a seguir. Olha, tem uma carta encíclica de São João Paulo II chamada Mulheres Dignitatum, a dignidade da mulher. Conta-se que ele fez essa carta com um pano de fundo pensando em Edith Stein. Ele era um grande devoto da Edith Stein. Primeiro pelo pensamento e também por causa da fenomenologia. Então, ele traz nesse documento, não cita claramente, né, Edith Stein, mas fala dela. E é um exemplo para todas as mulheres, para o mundo contemporâneo de hoje. E o interessante também é que Edith Stein, ela foca justamente esse respeito à singularidade da pessoa. Então, de ponta a ponta do pensamento de Edith Stein, você vai encontrar a questão da pessoa humana como sendo singular. Ela não admite a pessoa ser absolvida numa massa, como a gente vê hoje muito no contemporâneo. Ela olha a pessoa como única, né? Única. Então, desde a filosofia até a teologia, inclusive até diante de Deus, ela vê a pessoa, porque é um dom de Deus, a singularidade. Ela aprofunda isso em outras obras, e uma dessas obras é sobre liberdade e graça. Até que ponto existe aí uma fronteira entre liberdade e graça? E é justamente focalizando essa singularidade da pessoa, até diante de Deus. Porque é dom de Deus sermos singulares. Verdade. Então, e a Stein, ao mesmo tempo, não é uma singularização em que ela resume o indivíduo a uma coisa só. Por exemplo, você perguntou sobre a contribuição dela para a mulher. No livro, qual Stein está pensando na essência da mulher e sua ação na graça,
A Stein começa falando do aspecto biológico, que ela fala, a mulher é um ser que traz a vida, que biologicamente é a imagem da vida, mas a Stein está preocupada com a mulher, ela fala, a mulher, ela é também a mulher que está na sociedade, a mulher que trabalha, a mulher que cuida dos filhos, a mulher que cuida da família, a mulher que é religiosa. Então, o estudo da Stein sobre a mulher não é a mulher enquanto uma única coisa, mas a mulher como várias coisas, e várias coisas que não contradizem uma outra. O que a Stein contribui para a gente hoje é pensar que, por mais que a gente faça 1000 coisas no dia a dia, e a gente tende a fazer 1000 coisas no dia a dia, nós somos seres singulares. Essa multiplicidade nos compõe enquanto um ser singular, enquanto um ser que carrega o que a Stein vai chamar de um certo núcleo interno, que o núcleo interno é a alma, que ela fala, a gente carrega esse núcleo que nos percebe, nos dá a possibilidade de ver a Deus, dá a possibilidade de experimentar a Deus. Então Stein não está falando, esse trabalho steiniano não é um trabalho que vai singularizar a pessoa humana no sentido de deixá-lo enquanto um objeto. Para Stein, o que importa é uma ciência da vida, uma ciência para a vida, e para Stein o que importa é entender o que é a preciosidade da pessoa humana e o que é a preciosidade da antropologia filosófica. E o simpósio que vai acontecer, será que dia Será no dia 2, 3 e 4 de agosto. Ele vai ser em João Pessoa. E o simpósio ele ilustra muito essa contribuição da Stein. O simpósio tem como subtítulo o simpósio de Stein, Psicologia, Educação e Filosofia. 3 ciências que necessariamente vão contribuir uma com a outra, além de história, letras, ciências da religião, vão contribuir uma a outra para o pensamento, para compreender o pensamento de Stein. E quem quiser ir para esse simpósio, o que deve fazer? Ele tem uma inscrição no site do evento e você faz a inscrição. Não tem mais agora, você lembra? Quarto simpósio de Stein, acho que ponto hotmail. Acho que é .com. Quarto simpósio de Stein.com. E aí você faz a inscrição e pode ir no evento, assistir as palestras e apresentar comunicação se você tem uma pesquisa desenvolvida sobre Stein ou sobre algum tema relacionado aos seus escritos. Muito bem, gente. Então, quem quiser procurar saber, entre em contato, né? Quarto simpósio edithstein.com, está entrando no site, está sabendo como conhecer mais ainda sobre a vida de Santa Edith Stein. É uma grande oportunidade. Quem puder ir até João Pessoa fazer esse simpósio, vai ser muito bom, né? Mas nós vamos já mostrar como que faz aquela deliciosa pizza ali com os nossos amigos. Já vamos estar aprendendo. Eu aguardo você. Até daqui a pouquinho. Estamos de volta com Manhã Viva. Hoje, dia de Santo Antônio. Estamos falando de Edith Stein, também do simpósio de Edith Stein que vai acontecer em agosto em João Pessoa, na Paraíba. Mas chegou o momento aqui da nossa culinária. Estamos aqui com o Bruno, com o Sullivan, né, que vai estar ensinando a gente a fazer uma pizza, gente. Uma pizza caseira, simples, facinho de fazer, para você fazer para a sua família, viu? Então vamos lá? Bem-vindos ao Manhã Viva. Obrigado. Que alegria tê-los aqui. Eu gosto muito de pizza, viu, gente? Ok. E o que vocês vão precisar para fazer essa pizza? Olha, aqui nós temos os ingredientes básicos de uma massa, né? Aqui a gente tem a farinha de trigo específica para pizza. A gente tem açúcar, sal, fermento seco, né? A gente tem aqui o fubá, onde a gente usa para abrir a massa. A gente tem o molho caseiro, mussarela. Aqui a gente tem uma costelinha defumada, parmesão, azeitona e salsa. E orégano para finalizar. A gente tem aqui a nossa pizza, a gente é uma pizza que a gente fez uma homenagem a Sabará. Ela chama Ao Cidadão Sabarense, uma homenagem para essa cidade que a gente gosta muito, né? Tem alguma coisa de jabuticaba, né? Tem. A gente desenvolveu aqui um barbecue, né, com a base de geleia de jabuticaba feita lá caseira, né, de casa mesmo. Que delícia, então a gente desenvolveu, né? para homenagear a cidade mesmo, né? E espero que vocês gostem aí
da nossa Eu fiquei pizza. sabendo que você quer mandar um recadinho para alguém, né? Mandar um abraço para quem é? Isso, olha só, a Oliveira a gente considera-se como uma família, né? Hoje nós estamos aqui, eu e o Sullivan, mas a gente tem uma equipe que faz todo esse processo, né? A gente tem as meninas do atendimento, que é a Joyce, a Sheila, os meninos que fazem a entrega para o cliente, né? Que é o Jackson Daniel, o Wesley, o Arnei, né? E a gente também tem com a gente lá na produção o Felipe, fora aqueles outros terceiros que vão às vezes nos ajudar lá. Então a gente agradece todos eles, né? Porque a gente se considera uma família para a gente poder atender a família da cidade mesmo. Que bonito, né? A nossa família atendendo a família de vocês, então a gente preza muito isso Uma aí. família cuida da outra. Isso, verdade. Que bonito, né? Então a gente vai fazer um processo aqui, a gente vai começar a fazer um processo da massa, né? A gente vai começar a envolver os ingredientes, né? A gente começa aqui com a farinha, né? Lembrando que essa farinha para pizza a gente acha hoje em qualquer supermercado, é uma farinha mais enriquecida para a gente ter uma resistência melhor na massa. Mas né? ela é diferente da farinha que usa para o pão? A farinha para pizza ela é um pouco mais enriquecida, né? Para ela dar aquela resistência. Às vezes a gente vê assim aqueles malabarismos com a massa, tudo. É para a gente liberar o glúten. Então a massa que dá mais resistência, ela tem uma massa para que ela não possa estar rasgando, né? A gente falando assim, quando a gente vai abrir. Então é uma massa mais específica para isso. Hoje você encontra ela já assim. Tem gente que também faz isso artesanalmente, né? Mas a gente trabalha com essa massa já pronta pelo processo para ficar mais prático para a gente no processo de fabricação, né? Então a gente vai começando envolvendo aqui os ingredientes secos. A gente entra com a farinha, o açúcar. Qual a quantidade de açúcar? Aproximadamente para essa receita, 25 gramas. Aqui a gente lembrando que essa receita a gente vai fazer uma pizza de aproximadamente 30 centímetros, né? É uma massa... Essa receita dá para uma pizza só? Isso. Uma massa só? Isso, de 30 centímetros e uma massa intermediária, não tão fina e não tão grossa. Lembrando que se você gostar de uma massa mais fina, você pode diminuir uma pequena quantidade da farinha ou então abrir ela um pouco mais, espalhando para a borda. Ou pode até fazer duas massas, né? Ou duas massas, justamente. Faz uma pizza menor, um pouco mais fina. Isso fica a critério, né? A gente trabalha com uma massa intermediária, né? Essa receita é para uma massa intermediária, ok? Sal aproximadamente que 5 gramas, né? Podemos dizer que é uma colher pequena? Isso, aquela colherzinha, né? De sobremesa? Isso, aquela colher de chá, vamos dizer, pequenininha, né? E aqui o fermento seco, né? Lembrando que o fermento com açúcar é bom, o fermento com sal não é muito bom. Porque o sal ele mata o fermento, né? Então é bom você envolver. E o açúcar ele é o contrário, ele né? Ele acorda o fermento. Ele faz ele crescer, né? Isso mesmo, né? Sabe por que eu tô falando isso? Porque a gente está fazendo pão aqui na Canção Nova, estamos vendendo muito pão, né? Ah, legal. E aí esses dias eu fui amassar pão, fui fazer mais umas 2 fornadas de pão e eu deixei crescendo o fermento. Coloquei o fermento com açúcar primeiro. Sim. E um pouquinho de água morna com leite, mas eu coloquei só o fermento com açúcar um pouquinho. E é interessante a mistura do açúcar com o fermento, que ele parece que ele foi derretendo o fermento, o açúcar, e foi crescendo, né? Isso. Esse processo é o processo que a gente fala de esponja, né? É um processo inicial para depois você vai agregando os outros ingredientes no pão para fazer o desenvolvimento dele, da fermentação, né? É como a gente falou, é para acordar o fermento mesmo, para fazer o processo, né? Então aqui envolvido a gente vai entrar agora com o líquido. A gente usa aproximadamente aqui umas 2 colheres de azeite, que ajuda também a dar uma resistência na massa. Um azeite extra virgem. Fica saboroso, né? Isso, é muito importante, né? A gente tem um azeite de boa qualidade. E aqui a gente vai entrar com a água. Lembrando o seguinte, quantidade de água? Aqui aproximadamente a gente entra com 120 ml, 125. O que acontece? Se a gente jogar exato, é muito perigoso, porque a farinha, cada farinha tem uma sustentabilidade de puxar, mais água, menos água. Então é sempre bom a gente ir colocando e tendo o tato mesmo, vendo com a mão qual que é o ponto da massa. Porque às vezes a gente coloca exatamente a farinha por determinada época, ou então o próprio lote da farinha pode te pedir mais água ou menos água. Então é bom a gente ir aos pouquinhos para que a gente possa chegar no ponto. Para sentir, né? Isso, então assim, é sentindo mesmo o tato, aquele contato com ela, né? Então a gente vai agregar aqui a água. E vamos começar a misturar. Inicialmente a gente vem com um garfo, depois a gente literalmente põe a mão na massa. Então ela vai envolvendo. E essa massa, né, que você falou, mais ou menos de 30 centímetros, dá quantas fatias? Olha, normalmente você pode estar cortando, depende muito por região.
né? A gente tem assim, tem regiões que cortam 30 centímetros em 6 fatias, né? A gente lá corta ela em 8 fatias. Então é muito por região, né? Isso aí não tem uma gramatura específica de corte, não. Então vai por região mesmo, né? Então aqui a gente vai envolvendo, né? Esse processo aqui é um processo inicial da massa. Já colocou tudo, o sal, né? O óleo, Isso. o açúcar. Isso, né? E ela não precisa deixar descansar. Olha só, é importante a gente fazer esse processo, porque aqui, ó, como a gente faz um trabalho aqui, é um trabalho de sova, né? Esse trabalho de sova, qual que é o objetivo dele? É desenvolver a rede de glúten da massa. A rede de glúten da massa é o que que é? Ela vai te dar uma resistência, aquela elasticidade, né? Então, esse processo que a gente está fazendo aqui, a gente tem que sovar ele até ficar um ponto bem liso, que a gente chama ponto de véu. Quando você puxa a massa e ela fica mais ou menos transparente, onde você talvez até consegue visualizar do outro lado, sem com que ela não rase. Então, isso é importante. E no caso da fermentação, né, para a gente de casa, é bom a gente ter uma fermentação, porque a pizza leve é uma pizza que foi bem fermentada. Né? Às vezes você come uma pizza que pesada, depois se sente mal, é porque ela não teve um processo de fermentação adequado. Então ela vai continuar fermentando dentro de você. Então o que que acontece? A gente faz esse processo para que ela descanse e que a gente continue, né, para matar esse fermento. Isso, para ficar bem lisinho. Então aqui é uma base, a gente vai ter que sovar ela mais aqui, no mínimo aqui mais uns 7 a 8 minutos. Né? A gente já tem uma massa pronta. E o Sullivan, ele vai abrir para vocês e fazer a montagem. Agora chega o Sullivan, o papel do Sullivan e abrir a massa, hein, Sullivan? Ok. Aqui a gente usa o fubá. O fubá, ele é mais... Interessante. Por que você põe o fubá? Ele é mais airado, então ele dá uma facilidade de abertura da massa. Entendi. Dá mais praticidade. E ele tem uma resistência maior ao calor. E aí, você gosta de fazer pizza, Sullivan? Amo. É uma sensação gostosa mexer com massa, não é não? Realmente. Gostoso. E qual que você é o ponto que você vê que ela tá boa mesmo, assim, tá o ponto, abriu o suficiente? Sim, eu vou procurar a beira aqui bem intermediária, né? Para que ela não venha ficar nem muito fina, nem muito grossa. Que legal, gente. Ele já tem a prática no negócio. Tem um pouco de experiência, né? Fica lisinha, ó. Fica. Isso porque ela já passou por todo um processo, né? De sovação. Ser bem sovada. E o fubá, você falava também, né, Bruno? Que o fubá, ele fica mais areada a massa, né? Ela não fica tão pesada. Como ele é um pouco mais grosso que a farinha, ele te ajuda esse processo de manipulação, né, para você ter mais segurança de abertura. E ele também não interfere muito na cocção do forno, né? Às vezes um excesso de farinha, ela pode estar amargando a pizza, fazendo com que a farinha ela queima mais rápido que o fubá. Olha, põe essa redinha aí, ela serve para ser medida? Isso, é para a gente ter uma base de padronização, né? E também o outro processo dela é para a gente... já rechear. Isso, fazer o rechear e ter o processo de cocção também para ficar igual, tanto na parte superior e inferior da massa. Né? Vamos rechear. Vamos só tirar o excesso, né? A gente... Já tem uma ali no forno. Isso, a gente está finalizando uma ali também. Já? Isso. A gente costuma tirar um pouquinho do excesso, mas ele não interfere muito no sabor. Pode finalizar, Sullivan. E fica uma massa boa que ela não... Isso. Temos 5 minutinhos, né? A gente vai finalizar. Nosso tempo passa tão rápido. Pode abrir. Olha, gente. Dá licença, ó. Que bonitinha a massa. Nossa. Eu gosto de pôr a mão em tudo. E esse molho aí de tomate você fez com... Isso, é um molho à base artesanal. Isso, artesanal. Ele tem um cozimento aí de 5 horas mais aproximadamente para a gente ter uma acidez, matar a acidez do tomate, né? Então a gente faz esse processo para que a gente possa ter uma coisa mais... Bastante mussarela. Isso. A mussarela ralada, né? Isso, aproximadamente a gente usa 320 gramas, tá? Para cada pizza, né? Para cada pizza desse tamanho. Certo. Para ficar bem saborosa, bem recheada, isso. Né? Correto. Pode colocar, Sullivan. E quem quiser também colocar, já tem aqui a carne, mas quem quiser essa costelinha colocar defumada, né? atum, colocar um outro tipo de carne. Isso, as pessoas assim gostam muito presunto. A gente também tem a carne seca também, que muita gente gosta, né? E lá vocês servem também rodízio
Ou só é a pizza mesmo? A pizzaria Oliveira, ela, a especialidade dela é entrega. Né? A gente não tem um espaço físico, mas a especialidade é de teleentrega. Entregar. Né? Entendi. Agora tem que pôr aí Esse é o nosso molhinho, barbecue que foi desenvolvido, né? Barbecue de jabuticaba, próprio de Sabará, né? Isso. A geleia é feita lá. A terra da jabuticaba. Isso. Já tem aí. Agora colocar. Isso. Aí agora finaliza azeitona. Isso. Esse aqui é o processo que ela vai pro forno, tá? Tá. A gente finaliza aqui um pouquinho. Agora eu já vou retirar uma do forno. Eu quero chamar aqui o professor, então, e o Frei, para vir também degustar da nossa pizza. E o Frei também vai fazer uma oração, né? De Edith Stein para nós encerrarmos bem esse programa, né, Frei? Para depois nós comemos um pedacinho da pizza, né? Do Oliveira Pizzaria. Vamos provar da pizza saborosa. Vamos lá então, Frei, fazer a oração para nós. Outro ensinamento de Santa Teresa Benedita, de estar para nós, para o mundo contemporâneo, é esse desejo e esse chamado que o homem tem da mística, de ser unido a Cristo, porque o místico é isso. E Edith Stein foi essa mística que buscou unir-se a Cristo cada vez mais e soube também retirar de sua vida aquilo que separa de Cristo. Então, farei essa oração, é uma oração curtíssima. É da própria Santa Teresa Benedita, Edith Stein, que nos ensina muita coisa. Juntos oremos. Ó Senhor meu Deus, dá-me tudo que me aproxima de Ti. Ó Senhor meu Deus, arranca-me tudo que me distancia de Ti. Ó Senhor meu Deus, tira-me todo de mim e apropria-te totalmente do meu ser. Amém. Amém. Que lindo, hein? Que por intercessão de Santa Teresa Benedita, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Amém. E olha, gente, agora vamos provar então da pizza, que já saiu quentinha aqui do nosso forno. Ô Bruno, qual que é a dica que você dá pra gente? Você vê que está no ponto já, está na hora já de tirar do forno. Olha só, a pizza ela tem um processo rápido, né, de cozimento. A gente usa um forno a 250 graus, pode ser em casa também, né? No máximo 3 minutos com a massa fresca, porque a gente, a partir do momento que você começa a ver essa coloração mais rosada aqui, você pode estar retirando a pizza, porque o processo de cocção dela é muito rápido. Você não pode ter um processo demorado porque ela não cozinha. Né? Então, para ter uma massa crocante, uma massa leve, é um processo de cocção aproximadamente 3 minutos a 250 graus. Então, observou que ela começou a ficar rosada, você pode retirar. Depende um pouquinho de cada forno, assim, exatamente, né? E quem gosta da borda recheada, tem como rechear a borda também? Sim, tem sim. Lá a gente faz qualquer tipo de borda, por exemplo, né? Oliveira, a gente, fica a seu critério. Então, a gente tem essa praticidade, essa facilidade, a gente deixa a critério do cliente. Então, a gente abre a massa um pouco maior, entramos com os ingredientes necessários que o cliente pede e depois a gente fecha. Normalmente fica aquela borda bonita, alta, para que a gente possa agradar aí mais essa vontade do cliente. Né? Ah, que delícia. Fique à vontade, um bom apetite para vocês. Muito obrigada, viu, pela presença de vocês, pela Oliveira Pizzaria, né? Que Deus abençoe toda a pizzaria de vocês, toda a equipe. Um abraço. Quero aproveitar todos vocês aí da pizzaria estão ligadinhos no Manhã Viva. Um abraço. E vocês também estão convidados a vir aqui um dia também nos visitar. Agradeço também ao Frei Washington, obrigada também ao professor pela presença de vocês, por ter trazido essa riqueza tão grande. Sim. Eu fiquei muito feliz porque eu sou devota de Edith Stein. Para mim foi crescer ainda mais, né, no conhecimento dessa grande santa. Né? E vamos também festejar e hoje pedir a intercessão de Santo Antônio, que hoje é dia de Santo Antônio, né, o nosso querido santo, né, já começando as festas juninas. Um grande abraço a você que esteve conosco. Deus abençoe e até amanhã, hein, gente? Se Deus quiser, às 9h30, aqui na TV Canção Nova. E vamos provar aqui da nossa pizza? Vamos? Viva Santo Antônio, São Pedro e São João, eu só te peço que não solte balão. Viva Santo Antônio, São Pedro e São João, eu só te peço que não solte balão. Dia 13 é Santo Antônio, no Brasil é festa, dia de fogueira e ninguém protesta. É um grande
a gente não... CançãoNovaPlay.com. Assine já!